Esse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida que é muito comum, inclusive entre os eletricistas. Você sabe por que a tensão entre as fases é maior do que a tensão entre fase e neutro? No Brasil, o mais comum é termos sistemas 127 220 volts ou 220 380. Mas você sabe por que se eu medir uma fase em relação a outra fase, dá um valor de tensão? E se eu pegar essa mesma fase em relação ao neutro, eu tenho um valor de tensão menor? É isso que você vai descobrir. Antes, eu te convido a se inscrever em nosso canal caso goste desse tipo de conteúdo. Não esqueça também de ativar o sino de notificações e deixar o seu like para possibilitar que esse conhecimento impacte mais pessoas. Eu não vou entrar em termos muito técnicos aqui, vou explicar de maneira mais didática para que todos possam compreender. Para isso eu vou começar pelo começo mesmo, que é a geração de energia. É preciso saber exatamente como ela ocorre para que se possa entender melhor desse assunto. Vamos supor que eu tenho um ímã aqui com polo norte e polo sul e aqui uma bobina. À medida que eu aproximo esse ímã dessa bobina, na bobina eu vou ter um campo magnético em expansão, enquanto que à medida que eu afasto esse ímã da bobina, eu tenho um campo magnético em retração. Quando um campo magnético atua sobre uma bobina, o que acontece é que ocorre uma indução de tensão. Essa indução de tensão é a tensão que vai possivelmente alimentar uma carga e é o princípio que se utiliza para a geração de energia. Se eu deixar o ímã parado, por mais que esteja próximo, eu não tenho indução de tensão. É necessário que se tenha um campo magnético ou em expansão ou em retração. Se for fazer uma análise gráfica, o que está acontecendo nesse momento? Quando eu aproximo o ímã, eu tenho a minha tensão se elevando, até que vai chegar ao pico, que é o ponto mais próximo aqui do ímã. Quando eu afasto, essa mesma tensão ela vai cair até o zero, que é quando o ímã já não estiver mais induzindo nenhuma tensão, quando ele se afastou o suficiente para não conseguir mais atuar sobre essa bobina. Se eu inverter esse ímã e aproximar com o polo sul, o que vai acontecer? Eu estou invertendo o sentido do fluxo magnético, esse ímã ele tem um fluxo circulando nele, e como eu estou invertendo o fluxo magnético, eu também inverto a polaridade dessa tensão induzida. Então eu tenho o mesmo efeito, continua com o mesmo efeito, porém, em vez de aqui eu tenho positivo, aqui eu vou ter negativo. Percebam que a tensão quando passa pelo polo negativo é exatamente a mesma tensão que passa pelo polo positivo. A do polo negativo é a mesma do polo positivo. O que inverte é apenas a polaridade, no caso, mas o sentido em que ela está exercendo a força sobre os elétrons para que eles se movimentem. A tensão nada mais é do que a força que empurra os elétrons para que ocorra uma corrente elétrica. E quando eu tenho a tensão passando pelo polo negativo, é o sentido dessa força que está se invertendo, mas é o mesmo tipo de tensão, e isso acontece unicamente porque foi invertido o sentido aqui do fluxo magnético e, consequentemente, induziu uma tensão com uma força sendo exercida num sentido diferente. Na prática, o ímã ele não fica se afastando e se aproximando da bobina. O que acontece é que ele fica girando. É assim que ocorre nas usinas, e as turbinas elas são movimentadas, elas têm um movimento de rotação e por isso então esse ímã vai ficar rodando. Porém, o efeito, reparem que é o mesmo. Nesse momento aqui, eu tenho tanto o polo norte quanto o polo sul exercendo a mesma força sobre a bobina, porque eles têm exatamente a mesma distância. Se eu virar 90 graus, eu tenho o polo norte o mais próximo possível da bobina, enquanto que o polo sul o mais longe possível. Vai ser o meu momento de tensão máxima positiva. Então, aqui nesse ponto, eu tenho 90 graus. Vou fazer um risquinho aqui. Aqui eu tenho 90 graus. À medida que eu continuo esse movimento, eu vou ter um ponto em que novamente eu tenho o polo norte e sul com a mesma distância da bobina. Eu girei mais 90 graus, então aqui 90 com 90, 180 graus. À medida que eu continuo esse movimento, eu girei mais 90 graus aqui. Então aqui, que é o ponto máximo polo sul, aqui eu vou ter 90 graus também, mais 90, então 90 com 90 com 90. E girando novamente eu chego ao mesmo ponto que eu estava aqui no início, que é polo norte e polo sul, com a mesma proximidade. E aqui é o final do movimento. Eu tenho 360 graus, que é a volta completa. Então 90, 90, 90, e aqui eu termino mais 90, né? Eu termino o ciclo que é com 360 graus. Se eu quero induzir uma tensão trifásica, o que eu faço? Eu apenas coloco outras bobinas aqui. Essas bobinas elas precisam estar equidistantes, né? A mesma distância entre elas. E como minha volta completa é 360 graus, então cada bobina entre si
vai ter uma diferença, uma defasagem angular de 120 graus. O que acontece se eu tenho essa defasagem de 120 graus entre elas? Polo Norte e Polo Sul vai agir num tempo diferente em cima de cada uma. Nesse momento aqui, Norte e Sul, com a mesma distância dessa bobina, eu tenho ponto zero. À medida que eu vou girando esse ímã, eu vou ter um momento aqui, eu vou estar com o polo sul no máximo. Então a minha tensão nesse momento, ela estaria bem baixa, estaria aqui no pico negativo. Eu girei um pouquinho só, né? Se eu girar todos os 120 graus de defasagem angular daqui, eu tenho em relação à posição normal do ímã, né? Ele estava aqui, que é o ponto zero. Vou girar 120 graus, vou estar com o ímã agora na posição que eu estava nessa bobina, só que nessa agora, que é o início da senoide. Então eu vou ter o início dessa senoide aqui também. A senoide é essa onda aqui, né? Que ela passa pelo semiciclo positivo, depois pelo semiciclo negativo e acaba aqui. Essa senoide, então, eu começo ela 120 graus depois. Se aqui é 90, então mais ou menos aqui eu tenho 120 graus. E aí, o que ocorre nessa bobina vai acontecer nessa e vai acontecer nessa também. Aqui é 90, 120 vai ser mais ou menos aqui. E a mesma coisa vai acontecer com essa bobina aqui. Tenho 120 graus depois dessa. Ou seja, 240 graus depois do início. 120 mais 120, 240. 240 vai ser aproximadamente aqui. Esse desenho tende a ficar fora da posição correta porque ele está sendo feito à mão, né? Mas se desenhar, fazer um gráfico com as posições corretas, marcar os pontos e desenhar, traçar as linhas da forma correta, ele fica perfeito, as três senoides ficam perfeitas e defasadas perfeitamente 120 graus uma em relação à outra. É lógico também que essa representação aqui ela é didática, então na prática acontece isso de forma um pouco diferente. Por exemplo, esse ímã aqui, ele não é um ímã, aqui eu estou representando como se fosse um ímã natural, um ímã mineral, mas na prática é um eletroímã, onde a corrente de campo ela pode ser ajustada para que se tenha um ajuste de tensão também, porque o fluxo magnético ele vai ser definido pela corrente de campo num eletroímã, e esse fluxo magnético é quem vai determinar a tensão induzida nessas bobinas. Então, quanto mais fluxo magnético, quanto mais forte esse ímã, maior a tensão que eu vou ter sendo induzida nessas bobinas. Quanto mais rápido eu girar também esse ímã, mais ciclos eu vou fazer. Reparem que uma volta completa desse ímã é um ciclo completo, aqui é uma senoide completa. Esse período aqui entre o início de uma senoide e o final dessa senoide é um ciclo. Um ciclo é equivalente a 1 Hz. 1 Hz é um ciclo por segundo. Então, cada ciclo por segundo é 1 Hz. Se eu girar isso aqui 60 vezes por segundo, 60 vezes por segundo é uma velocidade bem rápida, 60 vezes por segundo dá 60 Hz, que é exatamente a frequência da nossa rede aqui no Brasil. Tem países que trabalham também com 50 Hz, tem para transmissão de dados, as frequências são muito mais altas, mas aí também a geração desse sinal não acontece dessa forma. Mas enfim, a frequência ela é atrelada à velocidade com que esse ímã vai girar, a tensão de acordo com o fluxo magnético e a potência. Quanto mais cargas eu ligar nesse circuito que está sendo alimentado por essas bobinas, mais pesado vai ficar para esse ímã virar. Então, se eu tenho uma hidrelétrica, por exemplo, mais água eu vou precisar, mais pressão de água eu vou precisar para poder girar essa turbina, já que ela vai ficar muito pesada. Esse eixo aqui, onde esse ímã gira, vai ficar bem pesado por conta dessa questão da potência. Quanto mais carga eu tenho ligado, mais potência sendo consumida, mais pesado vai ficar a carga aqui, e por isso que não se consegue energia infinita, né? Porque à medida que eu vou aumentando a minha carga, a carga mecânica aqui no eixo também vai aumentando. Agora então eu vou falar o porquê da tensão entre as fases ser diferente da tensão entre fase e neutro. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui no meio desse circuito, vamos imaginar esse instante aqui, ó. Esse instante aqui do gráfico, essa linha aqui horizontal é o tempo, né? Então, nesse momento aqui, qual que é a minha tensão entre fase e neutro? É daqui até aqui, que é o ponto zero. O neutro, assim como o terra, tem potencial zero. Então, a minha tensão nesse instante, especificamente, é daqui até o ponto zero. Porém, a minha distância entre
essa fase e essa fase aqui, se vocês repararem, ela vai um pouco mais para baixo. Eu tenho uma tensão maior porque essa fase aqui está no semiciclo positivo, enquanto que essa fase está no semiciclo negativo. Enquanto que essa fase aqui está empurrando a corrente elétrica, essa aqui está puxando a corrente elétrica. A soma dessas forças, essa força que essa fase está fazendo aqui e a força que essa fase está fazendo aqui, resulta numa diferença de potencial maior e, consequentemente, é uma tensão maior. Daqui eu tenho desse ponto até o zero, enquanto que em relação a outra fase eu tenho daqui até aqui mais embaixo, e essa distância toda é a minha diferença de potencial, que é a minha tensão. Para essa análise aqui eu tenho que pegar algum momento específico, apesar de que a tensão que ocorre nesse ponto aqui mais alto dessa senoide é a tensão de pico, não é a tensão que nós utilizamos para dimensionar os equipamentos. A tensão utilizada para dimensionar os equipamentos é a tensão eficaz, ou também chamada de tensão RMS. Ela é uma média dessa tensão, já que a tensão de pico ela é atingida só durante um curto período da senoide, onde ela atinge esse pico de tensão. Mas se reparar, desde o começo da senoide, ela tem um valor de tensão bem mais baixo, que fica durante um tempo aumentando até que chega nessa tensão de pico. Então eu tenho uma tensão média diferente do que essa tensão de pico. A tensão média ela é menor, porque na maior parte do tempo a tensão momentânea ela não é igual à tensão de pico, é uma tensão menor que ela vai aumentando. Então se eu pegar uma média de acordo com o valor da tensão e o tempo em que ela ficou em cada valor de tensão, eu vou ter essa média que é chamada de tensão eficaz ou tensão RMS. É ela que é utilizada para dimensionar os equipamentos, para que se possa calcular a corrente também. A corrente ela também oscila, assim como a tensão, temos a corrente de pico e a corrente RMS, mas isso é um assunto para outro vídeo. E aqui vamos supor que eu tenho 220 volts de tensão RMS. Minha tensão média, tensão RMS, é 220 volts. A minha tensão de pico ela vai ser de 311 volts nesse caso. Para poder descobrir a tensão de pico, é só multiplicar a tensão RMS, que nesse caso é 220, multiplicar 220 vezes raiz de 2, que é 1.41, 1.42, algo próximo disso. Vai dar 311. Então, quando eu tenho uma rede que dá 220 volts de tensão RMS, ela vai dar 311 volts de tensão de pico. A tensão que eu tenho entre fase e outra fase, a tensão entre as fases, é a chamada tensão de linha. Então, sempre que alguém falar em tensão de linha, é a tensão entre uma fase e outra. Quando eu falar da tensão entre a fase e o terra, ou a fase e o nêutro, que ambos têm potencial zero, então quando eu falar da tensão entre a fase e o nêutro, ou entre fase e terra, se chama tensão de fase. Tenho a tensão de linha e tenho a tensão de fase. Tensão de linha, tensão entre as fases, tensão de fase, tensão entre fase e nêutro. Essa informação é muito importante porque ocorre a confusão, às vezes, quando se vai dimensionar transformador e outros equipamentos, porque muitos acabam especificando pela tensão de fase, enquanto que é quase que uma convenção que nesses casos sempre se utiliza a tensão de linha, que é a tensão entre uma fase e outra. Se você tem curiosidade de saber como que se faz a ligação elétrica dessas bobinas aqui entre elas, ou de onde que vem o nêutro, ou alguma outra curiosidade, deixe nos comentários, deixe como sugestão de vídeo que de repente eu venho a abordar de forma mais detalhada algum conteúdo específico que foi abordado durante esse vídeo. Se ficou alguma dúvida também em relação ao que foi explicado, pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar responder todo mundo da melhor forma. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se aprendeu com ele, deixe seu like para nos prestigiar e também nos permitir levar conhecimento para outros profissionais que também, assim como você, estão buscando se especializar na área elétrica.